No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema foi publicado em 1928, né, se mal não me lembro, numa publicação dos modernistas. E foi um escândalo, entre outras coisas, porque em vez de dizer havia uma pedra no meio do caminho, como se usava na época, ele disse tinha, né? E isso já para os puristas da língua portuguesa já era uma barbaridade. E por outro lado, ele falava assim, digamos, tem várias palavras repetidas várias vezes nesse poema e as pessoas comentavam, mas como é que isso pode ser um poema se está tudo repetido aqui? Enfim, foi um escândalo, mas no entanto foi um poema que marcou muito a vida literária dele e ele até chegou a brincar um dia comigo dizendo que se ele tivesse em 1928 assassinado uma pessoa e fugido e voltado 10 ou 15 anos depois, o crime teria prescrito, né? E, no entanto, ele escreveu esse poema e 50 anos depois ele ainda era condenado por ter escrito esse poema, né? 1930. Com o dinheiro do próprio salário, Carlos Drummond de Andrade paga a edição do livro Alguma Poesia. Uma tiragem pequena, 500 exemplares. O livro, a primeira edição de Alguma Poesia é um objeto do desejo dos bibliófilos, né? E o exemplar do Carlos tem, digamos, a peculiaridade que ele foi encadernado, o Carlos mandou encadernar, e na capa ele tem até uma gravura feita pelo Santa Rosa, que aqui, digamos, está reproduzida em preto e branco, mas ela está na capa de couro, enfim, gravada. E é um detalhe muito bonito, além de ter algumas correções feitas à mão por ele próprio. Então, o Eucanã e o Samuel ficaram encantados com a ideia e fizeram uma edição muito bonita, além de reproduzir facsimilarmente o livro, acrescentaram, enfim, comentários e críticas daquela época, então ficou muito bacana. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Eu acho, ao contrário das teorias modernas, que a inspiração existe. A inspiração é um momento em que você sente um impulso, às vezes criando até uma espécie assim, de elevação ligeira da temperatura, você se sente assim, um pouco inflamado, um pouco quente, assim, vontade de fazer alguma coisa. Depois vem a razão, vem a análise, você vai fazer a frio o poema, já agora com a razão mais do que com o sentimento, mas sem abandonar nunca o sentimento. Então essa mistura, essa conjugação de sentimento e de raciocínio, a meu ver, é que vai tocando. Agora, em geral, nunca sai perfeito da primeira vez. Você tem que ler aquilo, reler, mostrar a um amigo, guardar para o dia seguinte, botar na gaveta. Às vezes é necessário até botar 3 meses na gaveta e para ler depois, e dizer, uai, eu que escrevi isso? Não é possível? Está muito ruim. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre, e na meia-luz tesouros fanam-se, os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem e tudo o que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios de riso, entrega, amor e piedade. A relação minha com meu pai, que todo mundo me pergunta, eu acho que é basicamente uma relação de amizade. Então, entre amigos, a gente se diz a verdade. Eu acho que nós não nos mentimos nunca. Eu não me lembro de ter havido falta de inverdades entre nós. Então, às vezes, a gente diz o que está pensando. É isso só. Mas são muitos companheiros, especialmente companheiros, né? Eu acho que é isso. Nós somos um pouco cúmplices, né? Num dia de 1984, Maria Julieta entrevistou o pai. Ele falou desse estado complexo de ser humano.
as mudanças de natureza íntima que nós temos, nossos interesses evoluem, nós passamos por diversas estações, não são 4 estações dentro de nós, são inúmeras. E essas estações nem sequer são sucessivas, elas às vezes são imbricadas umas nas outras, elas se confundem. Então nós não sabemos hoje o que nós sentiremos amanhã. Essa precariedade, essa falta de continuidade do sentimento humano é o maior entrave ao amor. Amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que, decifrado, nada mais existe valendo a pena e o preço do terrestre, salvo o minuto de ouro do relógio minúsculo vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada e ouvida. Amor começa à tarde. Bem, eu faço uma retificação. Amor não começa à tarde. Amor se apura com o tempo. Essa é a verdade. Porque quem não amou na mocidade, ou não amou desde a infância, não merece se amar na madureza.